Porque nós temos algumas certezas na vida. Por exemplo, que a gente vai morrer. A gente tem certeza que a gente vai morrer. E fracassar também. Porque ninguém leva uma vida bem-sucedida a vida inteira. Em algum momento você vai tropeçar. Então, é uma certeza. E a gente evita essas certezas. A gente evita falar delas. A gente evita pensar nelas, né? Você não quer ficar pensando na morte. Só que a gente sabe que vai acontecer, né? Então, assim... É um paradoxo, assim, porque você tem certeza de que vai acontecer, mas você não quer falar, não quer pensar. Eu acho que se a gente abraçasse isso, seria muito mais fácil, né? Abraçasse os nossos fracassos. Tipo, eu vou fracassar mesmo e eu fracassei. E daí? Quem nunca fracassou? Não existe, né? Não é? Então, pronto. Então, é isso. Eu fracassei. O importante é você levantar e continuar o seu caminho, seguir em frente. Caiu, tudo bem, só não fica lá tirado, né? Exatamente. Levanta, gente. Coloca um cropped, né? Vamos lá, né, gente? E eu acho que a vida é sobre isso. É sobre você persistir. Eu acho que, assim, pessoas bem-sucedidas são pessoas que persistem. Porque você vai levar tombo, você vai cair, você vai fracassar. E aí, o diferencial da pessoa que vai, consegue e conquista é porque ela não fica no chão jogada. Ai, não vou tentar nunca mais porque eu caí. Não, levanta e vai, sacode a poeira. Continua, né? E continua, e vai cair de novo, levanta de novo. E vai cair de novo, levanta de novo. E a vida é assim, sabe? Eu sempre falo isso, Juliana, é uma frase que eu uso na minha vida, que a vida é um eterno desatar de nós. Então, assim, parece um pouco trágico, mas é verdade. Você desata um nó aqui, desatou. Aí você dá uma andadinha, já tem um outro nó ali pra você desatar. Então, você tem um problema aqui, você resolve. Aí você vai felizinho, de repente aparece outro. Outra coisa que você precisa resolver. Aí vai, você resolve, aí aparece outro. Então, assim, é isso. E o importante é você não parar no primeiro nó e não desistir. É você seguir e tentar levar a vida com otimismo e positividade, apesar disso. Né? Aquela coisa do copo cheio, copo vazio. Você pode olhar o problema e falar, nossa, minha vida acabou. Ou você pode olhar o problema e falar, eu vou resolver esse problema e eu vou passar por cima disso e eu vou continuar. E eu acho que essa é a diferença da pessoa que consegue as coisas na vida e que é bem-sucedida da pessoa que muitas vezes não consegue, entendeu? E que fica ali naquela posição, às vezes, até de vítima, né? Só reclama. Nossa, você conhece umas pessoas assim que... Você conhece anos a pessoa e há anos a pessoa reclama das mesmas coisas. Pois é, e eu acredito que isso até atrai, assim, sabe? Eu acredito muito no poder da palavra, no poder do pensamento, daquilo que você deseja pra você, né? Então, se você fica pensando só nas coisas ruins, só nas coisas negativas, como que você vai construir alguma coisa? Exatamente. Não dá, não sobra tempo nem de sonhar, não sobra tempo nem de você... Então, foca no que você quer e vai. Problema todo mundo tem. É lógico que tem pessoas que têm mais, tá? Não tô também... não é uma competição de problemas não é uma também, competição né? de tem problemas. Gente que quer competir. Não, meu problema é pior que o seu. Mas você vê que às vezes a pessoa, ela tem, assim, muitos problemas. Uma vida realmente difícil. E ainda assim, ela consegue passar por cima disso e realizar coisas, entendeu? É lógico que tem essa questão, né? Hoje em dia a gente vive num mundo que tem muitas diferenças. E não é nem sobre isso que eu tô falando. É sobre você realmente sempre na sua vida, não importa aonde você esteja, ou, né, a sua condição, você tentar enxergar as coisas de uma forma mais positiva. Porque dá, né? E aí você cria a sua realidade, muitas vezes, nesse aspecto, né? De tipo, poxa, eu vou só me apegar nos problemas, ou eu vou olhar as coisas boas que eu tenho. Olhar aqui que eu tô com saúde, ou que eu tenho uma pessoa que eu gosto do meu lado, ou que eu tô aqui seguindo em frente, né? Então, assim... Nesse aspecto, eu acho que a gente cria a nossa realidade. Ou a gente deixa ela pior do que ela é, ou a gente pode pegar e tentar extrair a melhor versão disso, né? Porque a gente tem que lidar... A gente pode mudar o que tá na gente, né? Você não pode mudar o outro. Não então, pode. você tem que, dentro do que tá acontecendo ali, o que tá nas minhas mãos? O que eu posso fazer? Eu fiz tudo que eu podia, que tá no meu alcance. Daqui pra cá, não consigo fazer nada, porque não sou eu, é outro. É uma situação que não tem como mudar. Aí se reajustar, isso. De repente seguir outro caminho. E fazer escolhas. Eu quero manter essa pessoa na minha vida? Não quero. Então, até essa coisa da ofensa, de quando alguém quer te agredir, quando alguém quer te machucar, né? Quando alguém vai te ataca.
é muito mais sobre a pessoa. Isso é uma coisa batida até de falar, mas no fundo é. Se você se blinda disso e fala, não, eu não vou deixar isso me atingir, é isso. A pessoa tá com problemas, né? Ela tem os problemas dela e ela tá descontando isso, muitas vezes, em mim. Como eu vou reagir? Porque eu não posso mudar a pessoa. Eu só posso mudar a forma com que eu me sinto em relação ao que a pessoa tá fazendo. A gente só consegue realmente mudar a gente, como a gente pensa, como a gente reage. E é um exercício também, né? Não é uma coisa assim, ai, agora eu não, qualquer pessoa que me ofender, eu não vou ser atingida. Não é assim, claro que não. Quando você fala em positividade e otimismo, não é que a pessoa vai vendar os olhos e vai, né? Tudo é cor-de-rosa, como aqui no estúdio. Não. É se permitir viver os momentos difíceis da vida. A gente fica triste sim, a gente chora, a gente fica pra baixo. Mas uma hora tem que sacudir a poeira e... Exatamente, você não pode viver chorando né? Então, eu acho que é isso, a gente encarar as coisas, abraçar as nossas vulnerabilidades, porque quando você se coloca nessa posição também de, olha, eu sou imperfeita, eu faço um monte de coisa errada, eu sou um ser humano, você me desculpa, mas eu vou errar. Hoje mesmo eu não fiz uma receita pra você, que eu faço todos os dias receitas. Fiz a receita pra ela, errei a receita. Gente, tava tão lindinho os unicórnios. Olha, ela teve o cuidado de fazer em formato de unicórnio. Eu fiz, gente. ficou fofo, mas deu errado a receita, gente. Mas tudo bem, eu já fiquei muito feliz e lisonjeada só de você ter pensado, de você ter pegado uma parte do seu dia pra fazer. Ai, claro, imagina, você me convidou, né? Minha mãe me ensinou, quando sou convidada, tem que trazer uma coisinha pra você. Sua mãe te deu conta bem, hein? Como é que é o nome da sua mãe? Ana Paula. Ana Paula, meus parabéns, que sua filha, olha, além de tudo... Minha mãe é cascadura também. Foi a educação, Ela pegava muito firme com você? Minha mãe era muito firme mesmo. Mas você não tem jeito, assim, posso estar enganada, mas você não tem jeito de ter sido rebelde, assim, de ter dado muito trabalho. Eu não era rebelde. Eu sempre fui, assim, bem centrada, sabe? Assim, sempre fui uma responsável. Eu nunca fui de dar trabalho. Mas a minha mãe também, ela me criou já nessa coisa de se você mentir... Tem consequências. Vai ter consequência. E era, tipo assim, sabe? Então, assim, eu podia falar tudo com a minha mãe. Tudo. Eu chegava pra ela, contava. Eu sabia que eu tinha essa liberdade. Mas se eu mentisse, acabou, sabe assim? E não é... Ela não fazia nada, assim. Imagina, minha mãe nunca me agrediu, nunca fez nada disso. Mas era questão de perder a confiança, né? Então, eu tinha uma relação com a minha mãe de muita confiança. E eu não queria perder isso. E quando eu fazia alguma coisa errada, ou mentia, que foram poucas vezes, todas as vezes que eu mentia, ela me pegou no pulo. Me pegou no pulo. Eu sentia, o que mais me abalava era ver que ela tinha se decepcionado comigo, né? Então, acho que construir isso com a sua filha, eu sempre penso, se eu tiver filhos, né, um dia, eu quero ter essa relação, sabe? Porque... é realmente você não querer decepcionar. Esse é o respeito real, né? É o respeito real. Não é aquela que a educação de antigamente impunha que tem que me obedecer. Sim, aquela coisa rígida, né? Ai, ou Senhor, pelo medo. Pelo medo. E não era nada disso, pelo contrário. A gente sempre teve uma relação muito... de amizade, assim. A minha mãe sempre, desde pequena, bem pequena, ela sempre me falou as coisas. Ela sempre foi muito verdadeira. Ela não ficava inventando historinha da carochinha, sabe assim? Tipo, ai, porque não sei o que lá. Ela sempre foi verdadeira. Ela sempre mostrou pra mim a realidade das coisas. E eu acho que foi bom pra mim, porque eu... sou casca grossa também hoje em dia, sabe? Então, assim, era difícil, às vezes, ouvir as coisas e processar a verdade, porque a verdade muitas vezes machuca, né? Por isso que a gente mente, às vezes. Mas me fez muito bem como ser humano, sabe? Então, foi um sofrimento, assim, às vezes, que eu tive, né? Algumas situações que ela falava na lata, mas que hoje em dia eu vejo que me ajudou na minha formação, assim, como ser humano. E a minha mãe, ela foi assim, nossa, é aquela coisa que eu comentei, né? Meu pai não estava em casa, então ela me criou ali praticamente sozinha, assim, ele tinha presença, né? Mas no dia a dia era ela que estava ali, ela que estava me educando, ela que estava... E ela trabalhava, ela tinha também as responsabilidades dela e ela estava ali por mim,
sempre muito presente. Então, a minha mãe, ela é minha melhor amiga, né? Junto com a Manu, minha irmã. E minha conselheira, ela sempre me guiou, assim, nos melhores caminhos, sempre me ajudou, me orientou. E ela sempre fala, a gente cria os filhos para o mundo e não para a gente. Eu acho que ela fez isso muito bem, sabe? Ela foi me orientando e fez isso com a minha irmã também, de uma forma que a gente fosse forte para o mundo, né? É a melhor forma mesmo de criar, porque Sim. É difícil, proteger né? muito, né? Exato, não Depois, tinha. quando solta no mundo aí... É complicado, né? E a realidade, mostrar a realidade das coisas. E eu sempre falo, assim, que lá na minha casa, a gente nunca, né, teve nenhum problema, sei lá, financeiro. A gente tinha uma condição de vida legal, né? Assim, se você for ver, nós somos pessoas privilegiadas, nunca faltou nada. Mas tem algumas coisas na minha criação que eu olho e eu penso, nossa, eu preciso passar isso para os meus filhos. Porque minha mãe, ela sempre mostrou o valor das coisas, sabe? De uma forma muito, muito real, sabe? Então, assim, por exemplo, eu queria um tênis. Eu lembro dessa história porque eu sofri, sabe? Eu queria um tênis caro. E aí, a minha mãe era um Nike Shox. Nossa, eu horrorosa. lembro da moda do Nike Shox. Gente, quem quis um Nike Shox? Eu já quis um Nike Shox. Nunca tive, mas eu já quis. Eu não tive também. Por quê? Porque na época porque eu queria um Nike Shox. Todo mundo da minha escola tinha um Nike Shox. E aí eu falei, minha mãe, eu quero um Nike Shox. Aí ela falou, filha, você sabe quanto custa um Nike Shox? Aí eu falei, não, mas eu quero, né? Ela falou, então vem aqui. Me levou no shopping, perguntou o preço. E aí, sei lá, acho que custava R$500 na época, era caro. Era uma coisa assim. Muito caro, e naquela época ainda. E aí a gente voltou e ela falou assim, agora você pesquisa o valor do salário mínimo. Aí eu pesquisei. E aí, assim, sei lá, o tênis custava 500, o salário mínimo era, sei lá, 800 mil na época, né? Acho que 800. E aí ela falou, tem gente que trabalha o mês inteiro pra ter, assim, um pouco mais do que esse tênis. Então, assim, você quer ainda esse tênis? É isso que você quer? Mesmo se eu falasse, ela ia falar, eu não vou te dar mesmo assim. Então trabalha. Porque quando eu falava sim, ela falava, então vai trabalhar e compre o seu próprio tênis. E sempre foi assim na minha casa, sabe? Lógico, nunca me faltou nada, voltando, né? Mas eu não tinha as coisas assim, não era... Luxo, né? Não, e eu nunca, assim, eu não era mimada, sabe? Pelo contrário, eu sempre... Meus pais sempre me mostraram muito o valor das coisas e o quanto a gente precisa trabalhar para conquistar as coisas, assim, né? No sentido de... Poxa, isso aqui você tem 16 anos. Você quer uma coisa nesse valor? Quando você estiver trabalhando, ganhando seu dinheiro, você vai lá e compra, né? E foi o que eu fiz. Eu comecei, assim, desde sempre... Eu não comecei a trabalhar jovem, mas da primeira oportunidade que eu tive, eu comecei a trabalhar, que foi quando eu voltei da minha viagem lá. Eu já arranjei um emprego e comecei a trabalhar para ter meu dinheiro para comprar as minhas coisas. E sempre com esse pensamento. Minha mãe sempre colocou isso na nossa cabeça, na minha e da minha irmã. Você tem que ter o seu dinheiro, tem que ser independente. Você por você, entendeu? Porque ela me criou também assim, né? Então, ela, apesar de ter o meu pai, ela trabalhava, ela tinha... Ela era um exemplo, né? Ela em casa. era. Não era só que falava, ela botava em prática o que ela... Sim, e ela incentivava a gente sempre a isso. Tipo, vai, conquista suas coisas, trabalha, seja uma mulher independente, seja uma mulher inteligente. Nossa, isso é uma coisa que ela batia muito. Ela falava, cabeça é feita para pensar e não para enfeitar. Então, você use ela para pensar. E sempre foi assim.